O impacto de um objeto celeste com a atmosfera do nosso planeta feriu quase 1.000 pessoas no sul da Rússia e produziu imagens assustadoras nesta sexta-feira. Era um meteoro que se fragmentou em meteoritos e que danificou prédios e interrompeu ligações telefônicas. E também hoje um asteroide passou uma distância relativamente pequena da Terra, mas astrônomos de várias partes do mundo disseram que esses dois fenômenos não têm ligação um com o outro. O motorista filmou de dentro do carro a bola de fogo cruzando o céu. O brilho é tão intenso que provoca um clarão na cidade de Chelyabinsk, distante 1.500 quilômetros de Moscou. A impressão é de que a bola de fogo está muito perto e de que vai se chocar com a Terra. O fenômeno deixa um longo rastro, uma cauda de fumaça. Os cientistas explicam que o termo meteoro se refere ao rastro luminoso provocado pela entrada de um corpo celeste na atmosfera. Já os pedaços menores, que podem atingir a superfície da Terra, são chamados de meteoritos. Segundo as autoridades da Rússia, a rocha que veio do espaço tinha 12 metros de largura e pesava cerca de 10 toneladas, quando entrou na atmosfera da Terra, a uma velocidade supersônica de 54.000 quilômetros por hora. Os cientistas dizem que entre 30 e 50 quilômetros da superfície, ela se desintegrou em pequenas partes. O governo russo explicou que, ao explodir no céu, o fenômeno liberou uma energia equivalente à de uma bomba atômica. Vários estrondos foram ouvidos na região. O deslocamento do ar estilhaçou vidros. Alarmes de automóveis dispararam. Milhares de pessoas foram surpreendidas. Não tiveram tempo de se proteger. A porta deste galpão foi arremessada como se fosse feita de papel. O teto deste outro galpão desabou. Cerca de 1.000 pessoas ficaram feridas, entre elas centenas de crianças. No momento do impacto, os telefones celulares pararam de funcionar. No Brasil, este astrônomo do Observatório de Campinas explicou o fenômeno. Ele deve ter se fragmentado ainda muito alto e isso provocou um boom sônico, então houve um deslocamento de ar. Por isso que nós vimos diversas janelas quebradas, pessoas que foram machucadas por esse impacto violento aí. E ele também causa perturbação no campo eletromagnético. Meteoritos já caíram no Brasil. Um dos mais conhecidos é este, chamado de Bendegó, que está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A rocha foi encontrada no sertão da Bahia no século XVIII. Os cientistas explicaram que não tiveram como prever o meteoro da Rússia porque ele é considerado um corpo celeste pequeno e ainda não pode ser detectado. A passagem do meteoro coincide com a passagem de um asteroide hoje perto da Terra. Esse asteroide, que é bem maior, pôde ser detectado com antecedência pelos astrônomos. O DA-14 2012, como foi batizado pela Agência Espacial Americana, pesa 130.000 toneladas e tem 45 metros de diâmetro, o equivalente a quase metade de um campo de futebol. O asteroide passou a menos de 30.000 quilômetros da Terra, distância considerada pequena. Os grandes satélites, usados em telecomunicações e sistemas de posicionamento global, ficam 8.000 quilômetros além disso. Mesmo assim, não foi possível ver o asteroide a olho nu. Alan Harris, cientista do Centro Aeroespacial da Alemanha, disse hoje que a passagem do asteroide e o impacto do meteoro sobre a Rússia são mera coincidência. Essa é a mesma opinião dos cientistas da NASA, que afirmam que a passagem do asteroide não tem nenhuma relação com o meteoro da Rússia. Denton Abel é o especialista em meteoritos no Museu de História Natural de Nova York. Segundo ele, os dois objetos astronômicos estavam em trajetórias opostas e, por isso, não é possível que haja relação. E afirma, foi apenas uma coincidência. Uai, seu app de vídeos curtos.